paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Graças a Deus por mais oportunidade da gente meditar nessa campanha dos Salmos. Estamos no Salmo de número 10. Meditamos da outra vez no último vídeo, no Salmo 9. Tive que fazer 2 vídeos porque o celular morreu aqui. Mas depois continuei e graças a Deus foi uma bênção, não é? Se Jesus não voltar, vamos até os 150 Salmos, porque dentro dos Salmos tem tantos títulos, mas o foco dele aqui é o próprio Senhor Jesus. Então compartilha, divulga, porque eu baixo esse vídeo e jogo lá no meu canal PR Erivaldo Silva Oficial lá no YouTube. Vai lá, se inscreve, compartilha, ajuda aí, em nome de Jesus. Então vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor para nós meditarmos na palavra de Deus. Ore comigo. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, quero agradecer por mais uma oportunidade. Pai amado e bendito, peço perdão dos meus pecados, a tua misericórdia venha sobre mim. Senhor, que esta ministração seja de grande valia, chegue em dimensões, em lugares que eu não posso, mas através da internet pode. Conforme a tua promessa, Senhor, que todos conheceriam a tua palavra. E eu sinto grato e privilegiado, Senhor, por estar vivo e meditar e compartilhar, Senhor, a tua palavra. Tem misericórdia da minha alma. Abra a porta da palavra, do entendimento, abre o nosso coração e o coração de todos aqueles que vão assistir. No nome do Senhor Jesus, que haja salvação, edificação, que haja consolo, meu Pai, para todo aquele, Senhor, que ouvirá, meu Deus. Nos ajude e seja conosco, debaixo de tuas asas, debaixo do teu sangue, Jesus. Pai amado, eu peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você está com a sua Bíblia, abra. Se não, onde você estiver, e quando você assistir, escuta aí o que está escrito na Santa Palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, e o que é que Deus tem para falar conosco, dando o entendimento. Salmo de número 10. Porque estás distante, Senhor? Porque te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz o avarento e blasfema do Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são de que não há Deus. Seus caminhos são sempre atormentadores. Os teus juízos estão longe deles, em grande altura. Trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. Sua boca está cheia de imprecações, engano e astúcia. Sob a sua língua há malícia e maldade. Põe-se de tocaia nas aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Ele arma ciladas no esconderijo, como o leão na sua toca. Arma ciladas para roubar o pobre. Rouba-o colhendo em sua rede. Encolhem-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão. Não te esqueça dos necessitados, porque blasfema o ímpio de Deus, dizendo no seu coração que tu não o inquirirás. Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para os tomares em tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade até nada mais achares dela. O Senhor é Rei eterno, da sua terra serão desarraigados os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás o seu coração, e os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra
não prossiga mais em usar de violência. Quem diz amém? Glorificado seja o nome do Senhor. É mais um salmo sobre o ímpio. Perdão, é o primeiro salmo sobre o ímpio. O apelo a Deus para que o ímpio seja punido. Existem 22 pecados do ímpio. É um salmo anônimo, mas é uma composição judaica, hebraica, que traduzida para o nosso português está dessa forma. Na linguagem da tradução de hoje, eu quero dar uma lida porque são 18 versos. Na linguagem da tradução de hoje, que fica assim um pouco mais clara para o entendimento, oração pedindo justiça. O Senhor, ó Senhor Deus, por que ficas aí tão longe? Por que te escondes em tempos de aflição? Os maus são orgulhosos e perseguem os pobres, que eles caiam nas suas próprias armadilhas. Os maus falam com orgulho dos seus desejos. As pessoas que exploram os outros desprezam o Senhor e blasfemam contra ele. O homem mau não se importa com Deus. Por causa de seu orgulho, ele pensa assim: para mim, Deus não tem importância. Tudo que esse homem faz dá certo. Ele não pode entender os julgamentos de Deus e zomba dos seus inimigos. Ele pensa assim: nunca fracassarei, nunca terei dificuldades. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Ele só fala de desgraças e de maldades. Ele se esconde perto dos povoados, espera ali e mata pessoas inocentes. Como um leão, ele espera no seu esconderijo e espia os que não podem se defender. Fica de tocaia esperando pelos que são perseguidos. Então pega as vítimas na armadilha e as arrasta dali. Elas são esmagadas e caem, derrotadas pela força bruta. Esse homem mau pensa assim: Deus não se importa. Ele fechou os olhos e nunca vê nada. Vem, ó Senhor Deus, e castiga essa gente má. Não te esqueças dos que estão sendo perseguidos. Como pode a pessoa má desprezar a Deus e pensar que Deus não a castigará? Mas tu, ó Deus, vês e percebes o sofrimento e a tristeza e sempre estás pronto para ajudar. Os que não podem se defender confiam em ti. Tu sempre tens socorrido os necessitados. Senhor, acaba com o poder dos maus e dos perversos. Castiga-os por causa das suas maldades, até que eles não as pratiquem mais. O Senhor é rei para sempre. Os pagãos serão expulsos da terra dele. O Senhor Deus, ó Senhor Deus, tu ouvirás as orações dos que são perseguidos e lhes darás coragem. Tu ouvirás os gritos dos oprimidos e dos necessitados e julgarás a favor deles, para que seres humanos que são mortais nunca mais espalhem o terror. Ui, ui, ui. Ui, 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 que a cobra vai fumar e que o bambu vai entortar. Vou beber até um pouquinho de água. Antes de você dormir, e se você não conseguir ficar até 1 hora aqui nessa meditação, depois você assiste ela, se alimentando da palavra do Senhor. Irmãos, Deus é real. O Espírito de Deus existe. Deus governa o céu, a terra e o mar. E esse governo está nas mãos do Senhor Jesus. Ele mesmo disse isso em Mateus 28. Todo o poder foi dado a mim no céu e na terra. Creiam, descreiam, não importa. É Deus que comanda tudo. E esse salmo, esse salmo aqui traz uma revelação terrível. Para quem? Para todos os descendentes de Adão corruptos. Que lembre que todo ímpio é filho de Adão. Pois depois do pecado de Adão e Eva, Satanás dominou a mente do ser humano. E quando é um ímpio, totalmente pervertido moralmente, espiritualmente, moralmente, socialmente, familiarmente, ele está totalmente entregue ao diabo. E Deus, ele não pode salvá-lo, porque não existe arrependimento. A metanoia, a mudança de mente para com seu Criador.
para vir buscar a lei de Deus e praticá-la, e obter a vida eterna e confiar no Salvador bendito, que é Jesus o Cristo. Então o salmista, ele começa perguntando ao Senhor: por que estás distante, Senhor? Por que te esconde nos tempos de angústia? Aplicando a angústia aqui, que é uma palavra-chave, angústia fala de maldição, angústia fala de aflição, perturbação, tormentos, todo tipo de mazela. Isso é devido ao pecado de Adão e Eva. Jó 14, Jó diz que todo homem nascido de mulher só vive angustiado, vive perturbado. Então, isso aqui é a perturbação normal do homem, né? Que o espírito de perturbação veio me perturbar, não. Nós já somos ansiosos, nós somos agoniados, já somos aqui, ó, angustiados por natureza caída e fracassada por causa de Adão e Eva, mesmo em Cristo Jesus. Lembra que lá no jardim, no Getsemane, Jesus entrou em agonia até a morte, está lá escrito, agonia até a morte. Então Jesus sentiu, tanto é que ele disse em João 16:33, no mundo tereis o quê? Farra, festa, é? No mundo, sistema governado pelo diabo, tereis aflições, angústias, agonias, perturbações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, essa interrogação do salmista, porque está distante. Lembrando que o Senhor é o governador do universo, da terra, do mar e tudo que neles há. E por que Deus está distante? Ele pergunta. A realidade dessa sociedade cultural, religiosa, política do povo de Israel, lembrando, tinha a lei de Deus. O Salmo aqui é o livro poético, mas tinha a lei de Deus. E essa lei foi quebrada pelos judeus. Desprezaram a lei do Senhor. E Deus não pode estar com aqueles que desprezam. Já diz Isaías 59. Deixa eu ler aqui. Isaías 59, verso 1 e 2. Isaías 59. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que não vos ouça. Pecado é a quebra da lei, pecado é ofender a santidade de Deus, pecado é negar voluntariamente a ordem absoluta de Deus, é jogar fora. Eu não quero essa vida para mim não, olha para isso, eu não quero nessa lei de Deus não, para mim a lei é minha vida. Tanto é que o ímpio diz isso aqui. Então isso aqui naturalmente, espiritualmente, biblicamente sendo revelado aqui, são instrumentos do diabo, onde ele mesmo no céu se rebeliou contra o Criador, e a terça parte dos anjos se envolveu contra ele, se juntou com ele contra a Trindade Santa, e a Trindade expulsou Satanás e seus demônios e preparou o inferno eterno para eles. Então, por que estás distante? Por causa do pecado. Deus, irmãos, Deus não pode andar, Deus não pode conviver, Deus não pode ser amigo de pecadores que não se arrependem. Tiago 4,4, lá no Novo Testamento, o Espírito Santo, ele dá uma resposta em Tiago 4,4, fazendo essa emenda aqui, Tiago 4,4. Eu quero falar assim de boca não, eu quero ler, né, para não comer nenhum versículo. 4,4. Adúlteros e adúlteras, ou seja, falsificadores, né? Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ao pensais que o Espírito diz em vão, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, e porém dá graça aos humildes. Aí continuando, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, dois pensamentos, purificai o coração. Sente vossas misérias, lamentai e chorai.
Converta-se vosso riso em pranto e vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Dê glória para Jesus por isso. Então, quem é amigo do mundo, sistema governado por Satanás, pois o mundo jaz do maligno. 1 João 5,18. O mundo jaz no maligno, já está deitado, e o diabo acariciando, fazendo cafuné no sistema corrupto e podre dele, que está levando milhões de pessoas para o inferno, sendo as pessoas condenadas junto com Satanás. E ele pergunta: por que estás distante? Por que, é que Deus está afastado? E outra coisa, viu? Ele falando assim: porque estás distante. João 4,24. Deus é Espírito. Deus é Espírito, é uma pessoa real, incorpórea, invisível, imaterial, abstrata, mas ele é real. E o salmista sente a distância da presença gloriosa de Deus. Que interessante, porque estás distante. Ele não sente mais a presença de Deus, do ser supremo, do ser soberano e absoluto. Ele não sente. Olha que coisa interessante. Podia estar pessoas próximas a ele, a família dele. Se isso aqui foi um homem que escreveu ou foi uma mulher, mas sendo anônimo, mas o salmista está dizendo: eu não estou sentindo a tua presença. Olha o toque sensível desse poeta aqui. Aleluia. Você sente a presença de Deus, se ela está longe, se ela está perto? Aleluia. Aí como eu posso, por experiência, pela presença de Deus, como eu sei que eu não sinto ela, como Deus se afasta de mim? É quando eu peco, quando eu ofendo a Deus. Quando eu ofendo a Deus com as obras da carne, que a Bíblia diz em Gálatas 5, 21 ao 19, Gálatas 5, 19 ao 21, as obras da carne: prostituição, avareza, mentira, inveja, porfia, contenda, soberba, idolatria, sensualidade, feitiçaria e tantas outras mazelas que o ser humano pratica. O Senhor, olha, se afasta. Gálatas 5,16, Paulo disse que o Espírito guerreia contra a carne e um quer prevalecer contra o outro. O Espírito Santo de Deus diz uma coisa, a nossa vontade diz outra, visto que o diabo aviciou a nossa mente em praticar tudo que é errado diante da palavra de Deus, diante da lei de Deus. E aqui a sensibilidade do salmista revela o afastamento do Espírito de Deus, da pessoa de Deus. Aí com certeza vem angústia, porque a presença de Deus traz paz, traz confiança, traz esperança. A presença de Deus traz fé. A presença de Deus dá a alegria da vida eterna. A presença de Deus traz a misericórdia de Deus, a justificação de Deus, a companhia gloriosa do Criador do ser humano, a sua imagem e semelhança. E ele aqui sentiu que Deus estava distante. Infelizmente, tem muita gente que não sente mais a presença de Deus, que nem sequer se importa com a presença de Deus. E, obviamente, irmãos, Deus não está com gente assim. Ao contrário, Deus condenará e lançará para sempre fora da presença dEle. Então, primeira lição: está sentindo a presença de Deus? Aleluia. Isso revela também o nível de intimidade que ele tinha, que era muito grande, né? Isso. De perceber e sentir essa angústia do afastamento. O nível de intimidade aqui que a minha esposa está falando era muito grande desse crente. Lembrando que é um pecador. Não escapa ninguém aqui. O único santo é Jesus. Lembrando que era um pecador redimido, perdoado por Deus, justificado, descendente de Abraão, e que tinha uma profunda intimidade e que sentia a ausência do Criador. Olha, irmão, isso aqui, eu podia fechar esse salmo só nessa frase, que o Espírito Santo ilumina. Eu pegar: porque estás distante, Senhor. Eu podia pegar só essa frase, só essa primeira frase, essa interrogação. Senhor, ainda mais chama ele de Adonai, Senhor. Não é qualquer um, não é qualquer Senhor. Eu sinto a tua falta. Aleluia. Cadê o Senhor? Olha a reverência. Olha o respeito sobre a fá. Olha o respeito a Deus. Pois Deus é Espírito
Alguém poderia dizer assim, tá louco, tá falando sozinho aí, tá falando com quem? Cadê Deus? Aleluia. Mesmo enfrentando críticas dos incrédulos. Glória a Jesus. Senhor, porque estás distante, que estás longe, evidentemente por conta de pecado. Deus é tão puro, Deus é tão santo, aleluia, que Deus não pode estar com pessoas que ofendem a Ele. E Deus não tolera ofensa. Já diz Naum 1,9 que contra Deus não se levanta duas vezes. Jó 9,4, Jó diz que quem resiste a Ele tem paz. Aleluia. Então a resistência a Deus traz tormento, tormento para a própria alma. Então por que ele está distante? Revela-se por causa do pecado. Ofensa, agravo, calúnia, difamação, injúria contra o Senhor. O espírito do diabo está atuando na mente de seres humanos corrompidos e Deus não pode estar com gente assim. Outra coisa, Deus não está no ambiente de pessoas que estão bebendo cachaça, bebida alcoólica. Deus não está no ambiente de pessoas que estão usando drogas ilícitas. Deus não está no ambiente da prostituição, ou seja, vendendo o corpo para ganhar dinheiro em troca, ganhar algo em troca, na fornicação. Deus não está presente no grupo de idolatria. Lembrando aí, ó, Casa Amarela já está tendo as festas lá da Santa Católica. E Deus é muito tolerante para poder tolerar isso aí, muito longânimo, né, para tolerar. Deus não está no meio da idolatria. Deus não está, Ele está distante, Ele só observa para ver se existe algum arrependimento do ser humano. Deus não está na soberba, Deus não está no orgulho. Não, isso aqui é obra da carne, é condenado pelo Senhor. Deus não está no meio dos homicidas, dos parricidas, matricidas, genocidas, infanticidas, feminicidas. Deus não está no meio dos corruptos. Deus não está no meio dos desobedientes dos pais e das mães, no meio dos nécios, da sensualidade, da pornografia. Deus não está. Deus não está na vida de quem chama palavrão. Deus não está. Alguém, eu tenho um Deus no meu coração, eu já tenho um Deus no meu coração. Deus me conhece, Deus me ama. Eu tenho um Deus. É engano do Satanás na vida dessas pessoas. O Espírito de Deus jamais vai habitar. Primeiro que não confessa nem Jesus como Salvador. Então por que está distante? Por causa do pecado. Essa distância, Deus é rejeitado, então ele se afasta. Porque te escondes nos tempos de angústia. Olha, esse tempo de angústia, já disse Salomão em Eclesiastes 3, abaixo do céu há um tempo para todo o propósito debaixo da terra, não é? Há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de plantar, há um tempo de colher, há um tempo de abraçar, há um tempo de se afastar de abraçar, há um tempo de paz, tempo de guerra, há tempo para tudo. Então, cada intervalo de tempo, medido por segundos, horas, dias, meses e anos, o nosso tempo é o Cronos. O de Deus é o Kairos. Porque Deus é atemporal, não é? É isso mesmo. Nosso tempo é o Cronos, o de Deus é Kairos. Deus está fora de tempo. Deus não está passado, presente, futuro. Para Deus isso não existe. Para nós que estamos debaixo de minutos, segundos, horas, meses e anos. Então esse tempo, nos tempos de angústia, então a ausência de, olha para ele, a ausência de Deus traz aflição, perturbação. Aí você vê, olha como que essa palavra é forte. Você vê as pessoas que não estão nem aí para Deus, ó, dorme, acorda, vai para onde quer, faz o que quer, não estão nem aí. Você evangeliza, conta as boas notícias de Deus, você que é convertido. Foi mesmo. Tá, tchau. Isso não me interessa não. Não sentem, eita Deus, não sentem o coração gelado pelo Senhor. Ou seja, os sentimentos, o coração aqui é a alma, a sede das emoções, desejos, prazeres, vontade. É um prazer por Deus, um interesse por Deus. Não, um pouco me lixando para esse Deus. Nos tempos de angústia, só quem pergunta isso. E porque Deus se esconde, Deus se afasta nesse tempo de angústia, tempo de aflição, tempo de tribulação. Por isso que a ausência de Deus, os demônios, eles percebem que o Senhor não está presente, o Espírito do Senhor não está atuando,
Porque as pessoas não vivem glorificando, não vivem em oração, não vivem em leitura dos mandamentos de Deus. Elas vivem fazendo as suas próprias vontades, Deus não está ali. Então, essas pessoas fazem, os demônios fazem o que com essas pessoas? Elas entram, os demônios entram, enganam. E nesse tempo de angústia é justamente um tempo o quê? Segundos, horas de angústia, dias, semanas, meses, anos, perturbações. O salmista está dizendo, o tempo é de perturbação. E cadê o Senhor? O tempo é de tribulação. O tempo é de mazela. E cadê o Senhor? Aleluia. Deus não pode andar na podridão não, terra. Deus não pode andar não. Certa vez orando, Senhor, visita os hospitais, e de repente o Espírito Santo disse, como eu vou visitar se ninguém chama por mim? Aleluia. E você já entrou no hospital, sempre vê lá imagem de escultura, olha. Imagem de santo, de santa, está sempre lá. Raramente você vê testemunho de que o Senhor visitou, curou, tirou alguém ali da UTI, CTI, tirou alguém do coma, curou alguém de câncer. Raramente você vê Deus fazer isso. Que não crê, não quer. Eu digo que eu já fui no hospital do câncer fazer visita e pessoa de coração duro morreu de câncer, morreu sem esperança de salvação e desviado do evangelho. Ore por mim, irmão. Quando eu sair daqui eu volto para a igreja e dali foi para o caixão. Hein? Orando, o Espírito Santo diz, como eu vou se ninguém chama por mim? Aleluia. Isso é tão verdadeiro que Romanos 10, 16, Paulo diz que aquele que clama ao Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Todo que invocar, que chamar o nome do Senhor será salvo. E o salmista está dizendo, nos tempos de angústia, ou seja, dias, semanas, meses, anos, cadê Deus? Porque tu te esconde, porque tu estás distante. Aí a explicação é, porque estão em pecado, porque não querem a minha lei. Estão anulando, invalidando os meus mandamentos, estatutos e juízos, porque não querem me adorar. E adorar aqui é reverenciar ao Senhor, amá-lo intensamente, venerá-lo profundamente de todo o seu coração, amar de todo o seu coração apenas ao Senhor. Como Deus andará com gente assim? Como Deus estará no meio de pessoas assim? Aí veja como isso é gravíssimo. Veja como é gravíssimo. O estado de Pernambuco está tendo índice de violência dos maiores do Brasil. O estado de Pernambuco. É um mata-mata que você não brinque, não. Só Deus para nos proteger. Marido dentro de casa matando mulher, mulher matando marido. De caixa de som explodindo, matando criança. Criança morrendo afogada. Jovens sendo fuzilados, jovens morrendo em praças. Hoje, eu não sei quantos morreram hoje. Não sei quantos morreram hoje. Morte assassinada, morte matada, sem falar de acidente de trânsito, de doenças e tantas outras catástrofes que vêm. Então, onde está Deus? Pois Romanos capítulo 1, Paulo diz que Deus entrega os desejos do próprio coração do ser humano. Tendo conhecido a Deus, não glorifica Ele como Deus, então Deus entrega. Olha aqui, olha. Aleluia, aleluia. Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante. Pois do céu se manifesta a ira, a raiva, o ódio de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, ou seja, corrupção, parcialidade, preferência, que detém, que agarra, que amarra a verdade em injustiça, ou seja, transforma o que é verdadeiro em mentira. Pois o que de Deus se pode conhecer, neles está manifesto, porque Deus o manifestou.
Não tem desculpa diante de Deus. Já conhece quem é Deus. Deus revelou. Pois os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos, pois podem ser entendidos mediante as coisas que ele criou, de maneira que esses homens são inexcusáveis, indesculpáveis. A revelação de Deus, os atributos invisíveis, onipresença, onipotência, onisciência, transcendência, preeminência, onividência, infinitude, imortalidade, tantos atributos invisíveis, incomunicáveis do Senhor, mas coisas que ele comunicou, o seu eterno poder, sua divindade, Deus revelou no céu, as estrelas, sol, lua, vento, mar, eu, você, os animais, tudo que é criado na terra, no céu e no mar. Então ele não tem desculpa a dizer que não conhece o Senhor, porque tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se desvaneceram em seus discursos, e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Por que que Deus está distante nos tempos de angústias? Porque essas pessoas, tanto na época do salmista lá, como na nossa atualidade, na época de Paulo para a carta de Roma, e no nosso século XXI, Deus é eterno, Deus é de geração em geração, Deus está afastado de gente que não quer nada com Deus. E Deus entregou aos desejos do seu próprio coração. Façam o que vocês quiserem, vivam como vocês querem, como punição, como castigo. Pelo que também Deus os entregou. Cadê? Pois mudar a verdade de Deus em mentira, honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, podres, coisas nojentas, de forma tal que até suas mulheres trocaram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza, lesbianismo. Semelhantemente também os homens, deixando as relações naturais com a mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa constante ao seu erro, homossexualidade. E aí contrai doenças e por aí vai. E como eles não se importaram, estão nem aí de reconhecer Deus, este os entregou a um sentimento perverso, distorcido, para praticarem coisas que não convêm, cheios de toda iniquidade, ou seja, depravação moral consciente, faz, não é endemoniado não, faz coisas erradas sabendo que é errado, prostituição, malícia, avareza, ou seja, amam o dinheiro, como prostituição é a prática, ainda querem colocar isso como um trabalho, carteira assinada, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, ou seja, caluniadores, detratores, que falam dos outros por trás, inimigos de Deus, injuriadores, causam injúrias, crime de injúria, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que praticam tais coisas, não somente as fazem, como também aprovam os que assim procedem. Bate palma e acham bom quem pratica a mesma coisa. Porque Deus está distante nos tempos de angústia. Porque esse tempo está trazendo angústia por tudo isso aqui que eu li em Romanos 1, 18 ao 32. Deus está ausente e por essa ausência divina a maligna está presente. E quando a maligna chega, João 10:10, Jesus compara os fariseus, os religiosos, com um grupo maligno que o ladrão vem ensinando para roubar, matar e destruir. Pega isso aqui, a ausência de Deus traz a presença de Satanás. E quando ele vem, ele não vem para dar bombom, flor e champanhe. Ele não vem tomar vinho, guaraná com você, não. Ele vem acabar com a raça humana. Ele odeia o ser humano. Já diz Apocalipse 12:12 que o diabo desceu do céu e sabe que tem poucos dias e ai do mundo, ai dos homens, que o diabo desceu com grande ira. Ele odeia
o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, e ele não é. Ele odeia, os demônios odeiam o ser humano. E a ausência de Deus, por pecar, ofender ao Senhor, o Senhor se afasta e os demônios chegam. E quando o diabo chega, faz tudo aquilo ali que eu li, olha. Coloca um ser humano um contra o outro, coloca a despeita. Aí você já sabe o final da história, né? É morte pra lá, é morte pra cá, é discussão pra lá, é discussão pra cá. Eu vi um vídeo de das pessoas que estavam no bar bebendo. Daqui a pouco começou uma discussão, um homem com o outro. E o homem sai, vai pro carro e quando volta com um facão e decepou o braço do Senhor. Esse é um ambiente que Deus não está. Kalachayande. Esse ambiente que tu estás, Deus está? A presença de Deus traz amor. A evidência que Deus está no ambiente é o amor, porque Ele é amor. E amor aqui não é cheirinho na testa, né? Não. O amor é altruísta, é fazer o bem sem esperar recompensa. A presença de Deus no ambiente, as pessoas fazem o bem ao próximo, sem esperar que ela retribua nada. E um lavando a mão, não. Ah, porque tu me fez o bem, eu vou te fazer bem. Não, porque é um coração voluntário. E para Deus habitar, tem que estar em Cristo Jesus. Porque ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 15,5 ele disse: sem mim nada podeis fazer. A presença do Pai e do Espírito Santo jamais ela pode estar no ambiente onde Jesus Cristo ele não está. Dói ou não dói um negócio desse? Dói. Mateus 10,40, Jesus diz: quem receber a voz, não recebe a voz, recebe a mim que me enviou. Aleluia. Aqui o Cristo tem que ser crido no Salmo 10. Todo o Antigo Testamento tem que crer no Cristo, no ungido, no prometido, no abençoado. No Novo Testamento o Cristo já veio. E hoje tem que ter fé que Jesus é o Messias. Oh, glória a Deus. Aí a presença do Espírito Santo habita na vida de um crente. Por que estás distante? Porque te esconde nos tempos de angústias. Por causa do pecado. E Deus entrega, faz o que quer. Quer mentir? Mente. Quer fumar maconha? Fume. Quer usar crack? Use. Quer usar maconha? Quer usar cocaína? Use. Você quer roubar? Roube. Você quer adulterar? Adultere. Você quer o quê? Adorar a Conceição lá no Morro de Casa Amarela? Vá adorar lá. Você quer acender vela? Acenda. Você quer ir pra onde? Show de Joelma? O Wesley Safadão? Qualquer estilo musical? Vá. Você quer ir pra onde? Quer adorar os orixás? Adore. Você quer cultuar quem? Buda? Cultue. Você quer ir pra guerra tirar a vida dos outros? Tire. Você quer ser homicida? Seja. Você quer matar sua mãe? Quer ser um matricida? Mate. E as mães morrem. Por que as mães morrem? Porque até as mães não querem nada com Jesus. E agora? E agora? Dói ouvir um negócio desse, né? Dói. Que por isso que muita gente não lê a Bíblia. Só lê Lucas 1,37, Salmo 23, Salmo 91. Mas quando você medita e mastiga, o Espírito Santo vai dando sabor. Olha, chega, sai azedo, irmão. Mas azedo para quem despreza o Senhor. Glorificado seja Deus. Deus está distante e escondido no tempo de angústia. Porque não querem o Senhor. Não querem, rejeitam, queimam a Bíblia. A Bíblia mata os mensageiros do Senhor. Crucificaram o próprio Jesus. Hein? Não querem. Diz que a presença de Deus causa náuseas. Causa náusea, ânsia de vômito nas pessoas. Por quê? Porque a presença de Deus revela o pecado, traz quebrantamento e arrependimento. E outra coisa, viu? A ausência de Deus, sabe o que significa? O Todo-Poderoso, aquele que mata, aquele que ressuscita, hein? Aquele que fere, ninguém sara. Aquele que abate, que exalta, que enriquece, que empobrece, que fecha ninguém abre, e abre ninguém fecha. O que manda no céu, na terra e no mar, o que manda na morte, o que manda na vida.
que manda no ouro, o que manda na prata, o que manda nos governos, o que manda no homem, o que manda nos demônios, o que manda em Satanás, o que manda no vento, nas estrelas, nas galáxias, Via Láctea, nebulosa, buraco negro, nos planetas, nos sistemas solares. Olha quem está desprezando, rapaz. A pessoa está desprezando o ser humano, hein? Está desprezando o ser eterno. Lembro de Marta e Maria, quando Jesus foi lá na casa delas. Marta agoniada para fazer os afazeres. Mestre, vem aqui minha irmã, chama minha irmã para me ajudar. Marta, Marta, está muito afadigada com muitas coisas, mas uma só é mais importante. E Maria está aqui, ó, para ouvir os mandamentos. E ela escolheu a melhor parte e disso não vai ser tirado não, Marta. Ou seja, para, Marta, vem também ouvir. Eu estou presente. Ô glória lá, charamanda revoriga. Eu estou presente, Marta. Para, deixa esse afazer ir para lá, Marta. Vem ouvir o que é mais importante. Eita, que a Bíblia diz que quando os crentes se juntam, que tenha salmos, louvores, cânticos espirituais. Quando os crentes se juntam é para falar de Jesus. Quando os crentes se juntam é para glorificar o Senhor, crente. Primeiro ponto, Deus se afasta por causa do pecado. E nesse tempo de angústia, a angústia vem, a tribulação vem, a perturbação vem, a guerra vem, porque o Senhor está fora dessa pessoa, desse casal, dessa família, dessa sociedade, desse bairro, dessa cidade, desse estado, desse país, desta nação. E Deus entrega para que eles pratiquem o que não convém e eles se destruam, porque já que conheceram o Senhor, negaram. Tanto é que em Lucas 10, Jesus diz aos discípulos, quando entrarem numa casa que tiver filho de paz, pergunte se tem filho de paz. Se tiver, deixa a paz de vocês lá. Olha para aí. Se não tem, volta a paz, bate o pé, não leva nem um pó daquele lugar. Então veja como é sério. Então por que Deus está distante? Porque Ele se esconde no tempo de angústia. Esse tempo já é de angústia. E só vive em angústia quem está longe do Senhor. Deus não está presente. Lembrando que a presença de Deus não traz angústia. Traz alívio, traz paz. Aleluia. Traz bálsamo do Senhor. Traz confiança, traz alegria, traz fé. Traz misericórdia do Senhor. E a pessoa é cheia de alegria porque o Senhor está com ela. Lembra de Elias que ficou tão aflito, entrou em depressão e pediu a morte. Porque o Espírito de Deus não estava em Elias. Mas quando ele entrou na caverna, Deus foi buscá-lo. E veja quando Deus foi buscá-lo. O que faz na caverna, Elias? Sai daí, vai ungir eles em teu lugar. No instante acabou com aquela depressão de Elias. Eu vou te levar. Pronto. A presença de Deus o que faz? Que a presença de Deus tire essa mazela de depressão da tua vida. Eu ministro em nome de Jesus, repreendo em nome de Jesus qualquer espírito diabólico que está causando depressão, tristeza profunda. Tua alegria é o Senhor. Ele é a fonte da tua vida. Ele é a fonte da tua alegria. E não é nada que você perdeu que vai entristecer a sua alma. Deus vale mais do que tudo. Deus é o teu tesouro precioso. Em Cristo Jesus seja repreendido. E é para o crente, viu? Não é para qualquer um, é para o crente, porque Elias era crente. Explicada a situação porque é que Deus está afastado. Pecado e pecado sem arrependimento. E Deus entrega. Aí a angústia vem, a mazela vem. Lembra da grande tribulação? Por que Deus vai entregar? Porque negaram Jesus. Israel vai sofrer. Muitos vão sofrer na mão do anticristo. A grande tribulação, a grande angústia que esse mundo vai sofrer, principalmente Israel. Então todo ser humano que está passando por essa angústia, porque está lá tá um erro, e Deus quer arrependimento. Ó, irmão, não brinca com Deus não, Deus não sou eu não. Apenas somos representantes, minha esposa, nós crentes só representamos o Senhor, e através do Espírito Santo Deus fala. Deus está aqui, olha, olhando para a cara de cada um, ó, seríssimo. Esperando até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Romanos 2, Paulo diz que Deus é longânimo, e muitos desprezam a longanimidade de Deus, sendo paciente, e, ó, e deixando, ó, e deixando, e deixando, e deixando. Enquanto Deus não vê nenhum arrependimento, mudança de direção, conversão, Deus abandona.
e permite os demônios bagunçarem a vida dessas pessoas. Aí coloca implante, faz plástica, coloca botox e acaba morrendo. E tu pensa que Deus vai o quê? Intervir? Vai não, porque Deus abandonou os desejos do coração. Tá fumando, tá usando drogas ilícitas, vai tendo overdose. Você pensa que Deus vai livrar? Não, porque Deus já falou. Negou, então fuma aí como tu queres. Quer beber? Bebe aí, ó. Quer dirigir? Dirige. Não vou fazer nada não. O que eu fiz, já entreguei você ao desejo do seu próprio coração. Quando você morrer, eu lhe aguardo no juízo final. 2. Os ímpios, vírgula, né? Na sua Bíblia não tem vírgula, a minha tem. Os ímpios. Olha o destaque do salmista. Ímpio, piedoso, cruel, covarde, desumano, perverso, filho das trevas, filho de maldição, desleal. Ou seja, os ímpios, os filhos do diabo, na sua arrogância soberba, no seu sentimento de superioridade, aleluia, sendo melhor que todo mundo na sua intelectualidade, no seu trabalho, no seu dinheiro, na sua casa, nos seus móveis, nos seus bens, melhor que todo mundo, pois é arrogante, arrogância é sinônimo de soberba. A rainha dos pecados capitais, né, dos 7 pecados capitais, é a soberba, ela é a rainha. Na sua arrogância, os filhos do diabo, na sua prepotência, na sua arrogância, na sua soberba, perseguem. Perseguir aqui é sinônimo literalmente de matar. Perseguem furiosamente o pobre. Pobre. Deus deu uma promessa, Êxodo 23. Deus deu uma promessa para Israel que vale para todos nós. Êxodo 22 e o versículo 21 ao 24, castigo em caso de opressão, juízo condenatório de Deus. Êxodo 22, 21 ao 24. Não afligirás o estrangeiro, nem oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Não afligireis nenhuma viúva, nem órfão. Se de alguma maneira os afligires, e eles clamarem a mim, certamente ouvirei seu clamor, minha ira, minha raiva, meu ódio. O atributo de Deus aqui, ó, se acenderá, ou seja, vocês vão experimentar o meu ódio. E vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Por quê? As viúvas e os órfãos vocês estão atormentando, e os estrangeiros perturbando. Se porventura eles clamarem por mim, chamarem por mim, confirmar essa angústia, essa opressão, eu vou matar vocês à espada. Nunca ouvi isso não, né? Eles perseguem furiosamente o pobre, desprovido de tudo já é pobre, está dizendo tudo, pobre, desprovido de educação, de moradia, de trabalho, de materiais, pobre. E o pobre sempre existirá, já diz as Escrituras Sagradas. E aproveita que o pobre é indefeso, não tem ninguém para proteger. Aleluia, mas tem um Deus soberano, viu? Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. O salmista está pedindo a Deus, esses perversos, esses seres miseráveis, Senhor, que estão perseguindo com ódio os pobres, eles têm rechação aos pobres, discriminação para os pobres, a ralé, a classe baixa, os insignificantes, mas é um ser humano, imagem e semelhança de Deus. Aí Jesus no Novo Testamento, em Mateus 5, diz o quê? Bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Pobre, tudo. E Deus jamais vai deixar isso ficar impune, crente. Aleluia, aleluia. A gente vê injustiça social aqui porque persegue um pobre, quer tomar tudo dele. E você pensa que isso aqui a realidade foi só nesse tempo? Em pleno século XXI, os pobres continuando sendo mais pobres e os ricos corruptos mais
ricos. Pleno século XXI ainda tem palafita, ainda tem ruas que não são pavimentadas. Pleno século XXI, maior vergonha. Aí sejam apanhados nas ciladas que maquinaram, ou seja, tudo que eles planejaram. Pega eles, Senhor. Porque o ímpio, filho do diabo, gloria-se, se gaba do desejo da sua alma. Olha aí. Bendiz o avarento e blasfema contra o Senhor. Aí não. Aí não. Aí não. Ele fala bem de quem ama dinheiro, avareza e idolatria. Obviamente aqui, poder monetário. Quem tem dinheiro, quem paga é quem manda. Já diz o ditado. Quem tem dinheiro pode, quem não tem se sacode. E aí? Bendiz o avarento, bajuladores. Quer conhecer alguém? Aleluia, dê poder. E esse poder aqui, ó, dê dinheiro. Aí você vai ver sua casa cheia de amigos. Você vê gente do seu lado. É o quê? Você vai ver pessoas ao seu redor, bajulando, paparicando, lambendo o chão, até para você passar. Tem din-din. Ele bendiz o avarento, agora blasfema contra o Senhor. Não. A blasfêmia é uma injúria, é travestir Deus. Deus é verdadeiro e trata Deus como mentiroso. É vestir Deus uma roupagem, é ultrajá-lo. E uma blasfêmia contra o Senhor, o negócio dói. Senaqueribe blasfemou e Deus disse: vou botar um freio na tua boca e um anzol no teu nariz. Mas na minha terra tu não entra. E tu vai morrer na mão dos teus próprios filhos. E assim foi. Está no quinto dos infernos, Senaqueribe, esperando o juízo de Deus ser ressuscitado e Deus mandar para o lago de fogo. A blasfêmia contra Deus é caluniá-lo. O povo de Israel no deserto blasfemaram contra o Senhor. Deus não tolerou. O próprio povo que Deus tirou do Egito, o próprio povo que Deus abateu o Egito, murmuraram contra o Senhor e blasfemaram. Deus arrancou. E principalmente esses ímpios, e falam mal do Senhor. Olha o que o salmista está colocando. Isso aqui é voluntário, viu? Isso é voluntariamente. Escarnecem, injuria, difamam, denigrem a imagem. Veja que ousadia, denigrindo a imagem de Deus. Se Deus presta, sangue de Jesus venha sobre a minha vida, para não citar nenhuma palavra de maldição ofendendo o Senhor. Porque isso aí sai da boca dos perversos. A nossa boca bendiz e glorifica a Deus, dê glória para Jesus por isso. Aí não, aí quando toca nesse assunto, em Mateus 12, Jesus disse na cara, vamos ler aqui, Mateus 12, na cara dos fariseus corruptos. Mateus 12. O único pecado que não tem perdão, né, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Versículo 24 em diante. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, seu reino? Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que os expulsam, então, vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, por conseguinte, é chegado a vós o reino de Deus, onde demônios não habitam, aleluia. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Veja aqui o Salmo 10, está dizendo que blasfema os ímpios contra o Senhor. Então isso aqui tem um perdão. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém falar alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou fazei a árvore mais seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Segura aí.
Raça de víboras, como poder dizer coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que há em abundância no coração. O homem bom tira boas coisas do tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Provérbio 18, 21. Fruto da vida e da morte está no poder da língua. E quem come, saborear dos seus frutos. Blasfema contra o Senhor, darão conta. Escarnecer, caluniar, difamar, injuriar ao Senhor. Olha a ousadia do ser humano pecador, filho de Satanás. Você entende que quando Deus entrega alguém à morte, só Deus sabe quantas blasfêmias eram contra Deus. E agora temos o Espírito Santo, a qual há uma resistência à vontade dele. Isso é uma blasfêmia. Não se dobra. Provérbio 29, 1, aleluia. Ao homem repreendido muitas vezes endurece a cerviz, será abatido de repente, sem que ninguém o cure. Deus fala. O Espírito Santo alerta. Jesus disse que ele vem convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convence que um é pecador, criminoso. O Espírito Santo vem convencendo do juízo. Tu vai ser julgado. Tu vai dobrar teu joelho. Do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vem falando da justiça do Senhor, andar na verdade do Senhor. Jesus é a própria justiça de Deus. Vem a justificação pela fé. Vem o arrependimento. Vem o perdão. Não quero. Isso não é para mim. Não é ninguém. Resiste. Chega a ser uma blasfêmia contra o Senhor. Endurece o coração para Deus. Não quer. Aqui não quer, não há perdão. Dói, não dói? Nem ore. Nem perca nem tempo para interceder. Porque o próprio Senhor vai dizer assim, não ore. Ai, irmãos, ai. Tem tanto ai na Bíblia aqui, né? Deus fala ai. Um deles é Isaías 5:20. Ai do que pega o doce e torna amargo, pega amargo e torna doce, pega a luz e torna em trevas, e pega as trevas e torna em luz. Ai. A blasfêmia contra o Senhor é pegar Deus que é doce e torna Deus amargo. Pega Satanás que é amargo, torna Satanás em doce. Pega Jesus que é luz e torna ele em trevas. E pega Satanás que é trevas e torna ele em luz. Esse aí aqui é dor, angústia, aflição, tormento, mazela, maldição em cima desse ser humano que faz isso voluntariamente. Pela altivez, olha a arrogância, a prepotência, a soberba, pela altivez do seu rosto. O ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. E aí, ó. E aí? E não vou citar nem tipos religiosos aqui. Não existe Deus. Deus é tudo em todos. O sol é Deus, a lua é Deus, o papagaio é Deus, a formiga é Deus, a muriçoca é Deus, o coronavírus é Deus. Não tem Deus não. Então, pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca. Olha, você pensa que buscar a Deus é assim, é? Vai buscar Deus aonde? Deus está no céu. Não pode subir lá. Tem que dobrar o joelho. Crer que Ele existe. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Meu Deus, que palavra pesada, Senhor. Deus está falando com muita gente. Deus está falando com muita gente. Buscar a Ele é entender que Ele é santo. Buscar a Ele tem que chegar quebrado. Tem que chegar humilde. Isaías 66. Vamos ler aqui, ó. Isaías 66. Olha como se chega a Deus aqui, ó. Livro do profeta Isaías, capítulo 66. Olha como se chega a Deus, ó. Olha o que o profeta diz aqui, ó. Assim diz o Senhor,
O céu é meu trono e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificareis e qual seria o lugar do meu descanso? Porque minha mão fez todas estas coisas e assim todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas para quem olharei? Para o pobre. Olha, olha. Os ímpios estão perseguindo quem? O pobre. Olharei para o pobre e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Então tem que chegar ó, como pobre, não tem nada. Tem que chegar ao Senhor. Ele não busca o ímpio, irmão. Ele não busca Deus porque já é ímpio, impiedoso. Ele não tem piedade, ele não é amoroso. Ele é arrogante, é soberbo. Ele está assim, ó, altivez do seu rosto. Ó, tá acima, o nariz empinado, tá acima. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. O Senhor nos ensina, todo prepotente, altivo, soberbo, arrogante, já tá lascado, vai cair. Nariz empinado, rei na barriga, o céu não dá. O universo não dá não. É muito pequeno. O ambiente não dá. Cante, o Herga. A soberba já precede a ruína, o fracasso, a destruição. A altivez de espírito já está produzindo a queda. O baque vai ser muito grande. Aguarda, todos esses no século XXI não escaparão, porque é sentença de Deus. Por isso que é muito bom a gente meditar na palavra e aprender e fugir. Davi disse ao Senhor, Senhor, não me deixe cair na soberba. Soberba é o pecado que derrubou Satanás, ele se ensoberbeceu pela beleza. Se sentiu superior e queria ser igual a Deus. O soberbo, preste atenção, o ímpio, ele é soberbo, já está dizendo tudo, ele é soberbo. Ímpio é sinônimo de soberbo, ele não busca a Deus porque ele não depende de Deus. Olha para isso aqui, amor. Atos 17, 28, Paulo disse, porque nele nos movemos, vivemos e existimos. Não busquei, não busca a fonte da vida, o oxigênio. Paulo diz, em Deus nós nos movemos, nos vivemos e existimos no Senhor. O ímpio não busca a Deus, já é uma múmia, já é um zumbi, já é um espantalho ambulante, porque não tem a própria vida do Senhor. E Deus desprezou a soberba e está o inferno esperando. Isso é muito sério. Cuidado com a soberba do diabo injetada na mente. E quem está assim só aguarda a sepultura. Só aguarda. Não busca a Deus porque não depende de Deus. Não lê a palavra dele. Não ora. Não quer saber de Deus. Não quer a paz dele. Não quer o amor dele. Não quer a bondade dele. Não quer o poder. Não quer o espírito dele. Não quer o filho dele. Ai, que vontade de falar bem alto isso aqui, meu Deus. Não quer o filho de Deus. Mas o que é? Olha Hebreus 10, a promessa para essas pessoas. Home Bíblia comigo e me acompanha. Já estou quase finalizando. Hebreus capítulo 10. Eles não buscam a Deus. Versículo 26 ao 31. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Eles já tiveram a verdade revelada, já tiveram o conhecimento da verdade, esse conhecimento revelado, e não estão tão pouco se lixando. Aí mais uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Transgredindo alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo julgais vós, será merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e considerar profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha vingança eu darei a recompensa, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Para aqueles que um dia se converteu, abandonou a fé, tornou-se soberbo, o que resta é uma expectativa de juízo terrível. Pisa o sangue de Jesus. Então é maior
De quanto maior castigo julgais vós ser merecedor quem pisar o Filho de Deus e considerar profano, imundo, podre o sangue de Jesus. Hoje o ímpio está um pouco se lixando pelo que Jesus fez na cruz. O sangue dele torna-se profano. É só aguardar o que espera esse juízo terrível de Deus sobre essas pessoas. Não buscam a Deus, diz que não existe Deus. Seus caminhos são sempre atormentadores, que são espíritos que atuam na vida dessas pessoas, malignos. Aí, os teus juízos estão longe deles. Aí, estão um pouco se lixando no juízo do Senhor. Em grande altura, trata com desprezo os seus adversários. Olha para aí. Considera os adversários uma ralé. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. Olha a prepotência, olha a arrogância, olha a presunção. Tiago 4:16, 4:13 ou 16, Tiago diz: os presunçosos que vão viajar, comprar, vender, passar um ano. Tiago diz: se Deus quiser e a gente viver, faremos isso, aquilo. Aí tal glória como essa é diabólica. Os presunçosos, então eles dizem: nunca serão abalados, nunca me verei na adversidade. Olha que autoconfiança. Aí Deus vai mostrar que vai ser abalado e que vai vir a adversidade. E o próprio adversário é Deus. Sua boca está cheia de imprecações, engano e astúcia, e cheio de demônio. Sob a sua língua a malícia e maldade. Põe-se de tocaia nas aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Olha as arapucas desses filhos do diabo. Mas recebe livramento aí, em nome de Jesus. Recebe livramento, porque esses filhos de Satanás estão de tocaia. Eles estão nas espreitas, nos lugares ocultos. Porque Satanás é trevas e os filhos dele só vivem aonde? Na escuridão, nas trevas. Para matar o inocente, aquele que não tem culpa. Mas eles são gananciosos e famintos, endemoniados. Fica ali, espreitando, um vacilo para matar, extinguir a vida de uma pessoa inocente. E o salmista diz: mata o inocente. Aplica aqui literalmente a Jesus, viu? O inocente, que Jesus não tinha culpa. E aqueles religiosos corruptos, ímpios, eles mataram o inocente, que era o próprio Jesus. Então, muitos que são usados pelo diabo ficam nas aldeias, nos lugares ocultos e mata. Deus não vai cobrar. Deus cobrou de Jezabel e de Acabe, porque matou Nabote, tirou a vida de um homem inocente. E disse: onde o sangue dele foi derramado, de Acabe e de Jezabel também seria. Assim foi. Deus ele vai cobrar. Ele vai cobrar de todos os inocentes que foram assassinados. Sejam crianças, sejam jovens, sejam adultos. Deus vai cobrar. Seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. E Deus olhando para o pobre. Ele arma ciladas no esconderijo, como um leão na tocaia, arma ciladas para roubar o pobre. Olha os ladrões aí, ó. E roubar o pobre é roubar diferente de furtar. Sabe que roubar é usar força. Rouba-o colhendo em sua rede. Encolhem-se, abaixa-se para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o rosto e nunca verá isso. Ou seja, a impunidade operando, a impunidade prevalecendo, e esses ímpios, sejam eles políticos, cidadãos civis, aonde essa classe de pessoas ímpias estiverem habitando e agindo, eles estão dizendo: Deus esqueceu, Deus não lembra, Deus tem amnésia. Aí cobriu o rosto e nunca verá isso. Ou seja, vamos prevalecer, porque se Deus existe, ele não está vendo nem isso aqui, ó. Então bora pintar e bordar a miséria nesse ambiente, na vida das pessoas. Só que Deus vê. Minha esposa contou algo que Deus revelou a ela, de uns vândalos que queriam entrar na casa de uma irmã e queria roubá-la. E Deus mostrou a ela assim, em visão. E ela sentiu de Deus de contar para a irmã, ela não contou. Então na igreja, a vice-dirigente do ciclo de oração foi lá e Deus tomou ela
e revelou a mesma visão que a minha bonita aqui, ela teve da parte de Deus. E disse assim, a minha esposa teve a visão e ouviu que eles tentavam arrombar a casa da irmã e não conseguissem entrar pelo telhado. E do mesmo jeito Deus tomou a irmã, a vice-dirigente, e disse que estava trabalhando para tentar arrombar, mas Deus era livramento, se não conseguisse ia entrar pelo telhado, ou seja, do mesmo jeito. E Deus não deixou. Deus não vai deixar os filhos do diabo entrar naquilo que é dos filhos de Deus. Deus não vai deixar. Deus não vai deixar. Certa feita, um jovem também tentou arrombar a igreja de um conhecido meu. E ele pediu oração. Eu disse a ele, amado, sua congregação foi Deus quem abriu? Preste atenção, eu disse, foi. Teu chamado é de Deus, meu irmão. Deus te chamou para pastorear. E ele disse, chamou. Eu disse, Jesus vai matar esse filho de Satanás. Tranquiliza teu coração, porque ele não vai roubar nada do que é da igreja do Senhor. Jesus vai matá-lo. Ele, amém, 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 amém. Ficou meio assim. Aí a população chegou para dizer, se preocupe não, pastor, aqui ele não vai roubar nada não. Passou um tempinho, assassinaram esse rapaz. Deus é fiel. E foi o quê? Um mês depois que ele tentou roubar, foi pro Beleléu. E Deus esqueceu, cobriu o rosto e nunca verá isso. Vai. O diabo é tão esperto que engana os filhos dele e eles acreditam que Deus não está vendo. Pois eu quero dizer que Deus está vendo todo o plano dos filhos de Satanás. Aqueles que estão olhando você, tentando invadir sua casa, tentando invadir a igreja, tentando roubar. Assim lhe diz o Senhor, vou matá-los. Da cante, revassorebergio. Deus vai entregar a morte. Porque eles espreitam, armam armadilhas, armam ciladas, pegar de tocaia nas esquinas, meter arma na cabeça, pegar faca, fazer de tudo para roubar. E principalmente agora é final de ano. Aqui os filhos do cão vai tudo se revelar para roubar. Mas não mexe com os filhos de Deus, não. Que Deus não esqueceu deles, nem tampouco o rosto está coberto. O Senhor vai abrir terra e descer uma tulha de filho do capeta. Concluindo, levanta-te, Senhor, ó pra aí, te exalta, te ergue, levanta do trono, te mexe, faz alguma coisa. Ó Deus, levanta a tua mão, eita, levantar a mão aqui revela teu poder. Que mão não é literal não, mão é poder, autoridade, Senhor, mostra que tu manda. O salmista está dizendo, Senhor, tu tá vendo toda essa bagaça, tu tá vendo todo esse desmanteio, não tem segurança, não tem nada. Tu levanta, Senhor, olha o que esses filhos do cão estão fazendo. Levanta, não te esqueça dos necessitados. Existe gente que depende de ti, Senhor. Não te esquece. Levanta, mostra a tua autoridade. Porque blasfema o ímpio de Deus, dizendo no seu coração que tu não o inquirirás. Tu não vai cobrar não. Se eles estão dizendo que eles vão fazer e tu não vai cobrar em nada. Tu ouviste, porque atentas para o trabalho e enfado, para os tomares em tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado. Busca a sua impiedade até nada mais achares dela. O Senhor é rei eterno. Da sua terra serão desarregados os gentios, os pagãos. Senhor, tu ouviste o desejo dos mansos, os humildes. Confortarás o seu coração, e os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar de violência. Concluindo, eita glória. O ímpio despreza a Deus. Onde é que tu estás, Senhor, nesse tempo de angústia? É angústia valendo, porque ele diz aqui, ó, a impunidade está rolando solta, não tem justiça, não tem punição, os ímpios estão blasfemando contra ti,
Os ímpios vão para qualquer lugar, os ímpios estão nas espreitas, nas aldeias, escondidos, roubando, matando, pintando a miséria, a catástrofe, o caos, a desordem social. E não tem ninguém, Senhor, que freie. Não tem ninguém que pare, Senhor. Não tem justiça. Cadê a segurança pública, Senhor? Aplicando aqui a nós. Cadê a segurança? Cadê a polícia civil? Cadê a polícia militar? Cadê os guardas municipais? Cadê a polícia federal? Cadê a polícia ferroviária, metroviária? Cadê, Senhor, a segurança pública? Cadê o efetivo policial? Cadê, Senhor? Não tem ninguém, então eles estão aproveitando para roubar, para matar o inocente. Levanta, Senhor. Eita Deus. Levanta, Senhor. Quebra o braço do ímpio. Tira, cante, ó, erga. Tira, Senhor, tira eles de cena. Socorra o órfão, socorra o pobre, socorra o oprimido. Tu és o amparo deles. Mostra que esses ímpios estão com os dias contados, Senhor. Arranque, porque eles estão roubando as casas, estão roubando os trabalhadores, estão defraudando e matando e assassinando inocentes. Aleluia. Que contexto terrível, né? Parece que é Pernambuco, que é Recife, que é o Brasil. Senhor, tá aí, ó, os morros, as favelas do Brasil, o comando disso, o comando daquilo. Bala perdida, Senhor, tirando vida de pessoas inocentes, crianças, adultos. Senhor, olha as famílias, os órfãos que perderam seus pais. Senhor, está vindo tanta barbaridade. Ei, a angústia sobre a terra, calabaia, redaia, lequeminúzia, há uma perturbação no mundo, há uma mazela. Aleluia. Há uma tribulação terrível sobre a terra. E muitos dizem que Deus não existe, que Deus não vê isso. Aleluia. E como o salmista está a igreja, Senhor, faça alguma coisa. Senhor, acabe com eles. Varre da terra. Para que eles saibam que eles são ímpios e que não vão prevalecer mais. Senhor, ninguém pode andar mais, Senhor, nas ruas. Senhor, ninguém pode ter o direito de ir trabalhar e voltar vivo. E olhe, se chegar vivo no meio do caminho para ir para o trabalho. Senhor, bicicletas são roubadas, as pessoas são roubadas, celulares, roupas, até galinha, Senhor. Estou roubando até galinha. Tapete. Irmão, já vi gente roubando até pano de chão. Roubando planta. Só não rouba o sol e a lua, porque não dá. Só não rouba a água da praia, porque é salgada. Mas roubando é tudo. Roubando tudo, tudo que sonhar. Hein? E por isso que é tempo de angústia. E esse ensinamento do Salmo 10, para você que está até agora aqui, que eu estou concluindo, cabe à igreja estar como esse salmista. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Já vi gente, irmãos, gente ali na comunidade de Vila Holanda, no dia de culto. No dia de culto. Vi-se no dia de culto. A bala comeu no centro. Porque um casal foi reclamar de um som alto e as pessoas que estavam ouvindo lá a música não gostaram, foram lá e meteram bala e assassinaram um casal. E foi aquela perturbação no meio do culto. Os irmãos apavorados. O caso era conhecido de alguns irmãos que era da congregação, ali na comunidade de Vila Holanda, mas um casal foi assassinado só porque foi reclamado de um som alto. E quantos não são assassinados? O som é meu, boto no volume que eu quero, porque aí a poluição sonora, a polícia tem que entrar e tem que tirar isso aí. Mas as pessoas querem fazer o que elas bem entendem. São ímpias. São ímpias. E outra coisa, pode estar do teu lado, pode ser o teu vizinho. O teu vizinho. O teu vizinho. Hein? É triste. Isso é a realidade. Aí você fica de oba-oba. Não, irmãos.
Você vai e volta, porque o Salmo 121 se cumpre na nossa vida em Cristo Jesus. Deus guarda a nossa entrada e guarda a nossa saída desde agora e para sempre. Deus protege os dele. Os dele. Por isso, todos aqueles que se levantaram contra os de Deus, o próprio Deus derrubou, o próprio Deus abateu. Mas essa perplexidade, essa calamidade pública ou calamidade mundial, porque isso não é só no Brasil, no mundo inteiro, isso só reflete a teimosia da incredulidade, o desprezo a Deus, e Deus abandona ao desejo dos seus corações, e você vê o que acontece. E quanto mais você prega o arrependimento, o ouvido está tão tapado, está tão endurecido o coração, que elas não querem saber de Deus. Aí é pior ainda, que elas têm mais raiva de Deus, saber assim, é Deus que está permitindo isso, é? Ele pode fazer porque ele não faz, porque estás pecando, estás ofendendo a Deus, te arrepende, que ele vai te livrar. Não vai livrar quem não quer nada, mas ele vai te livrar. Ah, então a culpa é dele, que Deus chama o palavrão. Hein? Aí você é o quê? Então, ó, sai, filho do cão. Vai para lá, Satanás. Já está entregue ao pecado e aguarda o juízo também. Concluo com Ezequiel 14:20. Deus diz: quando eu mandar os meus 4 juízes sobre a terra, tiver Jó, Daniel e Noé, só eles escaparão. Nem os seus filhos, seus familiares escaparão. Ou seja, quando Deus mandar juízo na terra, mandar fome, espada, peste, morte, Deus colocar maldição sobre a terra, se tiver fiéis, só eles, Deus livra. Em Cristo Jesus, Deus livra os cristãos. Pode os cristãos serem martirizados, serem assassinados, perseguidos, né? Porque existe a perseguição. Porém, a alma já está salva no paraíso, já está com o Senhor. É diferente, não é? Mas mesmo assim, a injustiça social irá acabar. Concluindo, a boa notícia é que isso vai acabar. Em Apocalipse haverá um reino de paz, onde a maldição nenhuma existirá. Aleluia. Aqui em Apocalipse, eu quero concluir aqui. 3 minutinhos aqui para que eu termine. Para eu terminar. Apocalipse 22. Então o anjo mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Aleluia. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão, e verão seu rosto, e na testa deles estará seu nome. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todos sempre. Disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve irão acontecer. Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que guardar as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava estas coisas para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, porque sou conservo teu e teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras deste livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça a justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que venho em breve, e meu galardão está comigo para dar a cada um segundo sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora, olha a cambada dos ímpios, os cães, os feiticeiros,
os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame comete a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele estas pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Haverá um novo céu e nova terra. Você que não é convertido, dobre seu joelho, peça perdão dos seus pecados. A cambada dos ímpios estão soltas, a geração dos filhos de Satanás a geração está solta. E eles estão nas espreitas para roubar e destruir a vida dos inocentes. Porém, a mão do Senhor quer proteger e guardar e livrar quem receber Jesus como Salvador. Eles ficarão de fora e entrarão para o lago de fogo. Mas todo aquele que receber Jesus morará na cidade celestial. Nunca mais morte, nunca mais maldição, nunca mais dor, nunca mais lágrima. É novo céu, é nova terra. Aleluia. E se preparar para entrar nas mansões celestiais e ver a face de Deus. Então converta-se a Cristo para escapar dessa raça podre dos ímpios e aonde eles estão sendo revelados e entrar no céu glorioso, porque Jesus morreu na cruz para nos dar a oportunidade de ter a vida eterna. Então, se você quer receber Jesus como Salvador, dobre seu joelho, peça perdão dos pecados, procure uma igreja mais próxima da sua casa e ali siga a doutrina bíblica, obedecendo a Cristo e ter o nome no livro da vida para morar no céu. E para a igreja do Senhor, ficar firme, crente. Ficar firme no teu lugar. Aleluia. Deus vai te livrar desses ímpios, dessas armadilhas, toda emboscada, toda ferramenta preparada contra os servos do Senhor não prosperará. Aleluia. Eu fui assaltado no dia 8 de janeiro. Levaram a minha bicicleta, mas lá na frente, ali na BR-101, Deus tinha usado um homem, tinha jogado um carro em cima dos dois bandidos. E de repente pegou minha bicicleta e me achou por um milagre e devolveu minha bicicleta. E Deus mostrou que estava comigo. Aleluia. Então Deus é fiel. Quem é do Senhor, o maligno não toca. Deus abençoe a todos que ficaram até agora. Compartilha, divulga, que essa mensagem chegue em muitos corações como um alerta. E medita aí na palavra do Senhor. Se Deus quiser a gente viver, vamos entrar no Salmo 11. Em nome de Jesus. Amém? Ore comigo, agradecendo a Deus. Pai Santíssimo, quero te agradecer por essa meditação tão gloriosa. Agradecer, meu Pai, por iluminar minha mente e passar, meu Pai, um breve conhecimento, Senhor. Seja conosco, nos protegendo, nos livrando dos homens malignos, dos instrumentos do diabo, Senhor. Nos protege, cega, nos torna invisíveis, meu Pai. De todos eles, a tua igreja, nós que cremos em Jesus. E aqueles, meu Pai, que ainda não confessaram Cristo, tem misericórdia. Livra, Pai, porque não são perversos. Ao contrário, meu Pai, eles são vítimas, meu Deus, de homens e pessoas cruéis, homens e mulheres ímpios, Pai. Pessoas ímpias. Toma providência, como o salmista disse, levanta-te, Senhor, levanta. Quebra o braço dos ímpios, tira a força deles, mostra que tu podes. Invalida as suas palavras podres, toma providência, faça justiça. Veja os nossos caluniadores, difamadores, meu Pai, que usa a sua boca para nos ameaçar, usa a boca, meu Pai, para difamar e caluniar. Toma providência e nos defende, Senhor. Te pedimos em Cristo Jesus e já te agradecemos. Amém. Beijo teu coração, fica na paz do Senhor. E se Jesus não voltar, se Deus quiser a gente viver, vamos entrar no Salmo 11, amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Irmão, me perdoe porque eu não consigo ver ninguém aqui, porque estou com o celular da minha esposa
Mas que Deus abençoe a todos que estavam aí. Em nome de Jesus, amém? Fique na paz do Senhor, crente. Até a próxima, se Deus quiser. Não te esquece, o nosso alvo é o céu de glória. Amém? Fica na paz do Senhor.